Gente, nessa noite de frio aqui em Porto Alegre, Alvorada, a gente começa mais um Papo Daqui, mais uma resenha com um jogador que passou aqui pelo Clube Gaúcho, pelo Grêmio. Essa live é em parceria com a Lipatinho Esportes, para quem não sabe, o Marcelo Lipatinho, que foi nosso convidado na última semana, é o cara que ajudou a gente a trazer agora o Adilson Batista para participar desse papo. Então eu já quero começar a live agradecendo ao Lipatinho por ter negociação, para trazer o Adilson para conversar com a gente. E a figura ilustríssima eu vou agradecer pessoalmente agora quando ele entrar na live. Grande Adilson Batista! Tudo bom, Guilherme? Tudo certo? Graças a Deus, tudo jóia. Queria começar esse papo te agradecendo por ter topado participar desse papo comigo e com os torcedores gremistas. Não, fica à vontade, fica tranquilo. Obrigado pelo convite. Adilson, eu queria começar te perguntando como é que está sendo esse momento para ti de a questão da quarentena, tua vida pessoal, teus trabalhos, como é que tu está fazendo nesse momento? Tá tranquilo, vivendo normalmente. Saindo, indo no mato, jogando bola, trabalhando, fazendo live, vendo jogos, tendo os devidos cuidados com a higiene, né, assim, cuidado com o próximo, mas não ficando com neura, né? Não se iludindo em cima de mentiras de políticos, né? Que ganham dinheiro matando pessoas, escondendo remédio, falando que isso, aquilo não é bom. Então a gente fica triste num país que a gente paga inúmeros impostos, né? Até, até maio a gente trabalha para o governo, não recebe nada em troca. Então, se você ficar em casa e o boleto chega, tem que pagar alguma coisa, né? Não tem ninguém. Se você não trabalhar, você vai fazer o quê? Então não é tão simples assim. Eu acho que faltou um pouquinho de discernimento, faltou um pouquinho das pessoas pensarem no bem do próximo, falarem a verdade, né? Você vê a própria Organização Mundial da Saúde. Agora aí a gente escuta que pode tomar cloroquina, que pode usar isso aqui. Quer dizer, aí deixam morrer para arrecadar 19 mil reais. Uma vida não vale 19, mas para o político vale, né? O político escroto, o político sem vergonha, o político mentiroso. Então, a gente fica um pouquinho revoltante, fica um pouquinho chateado, mas a gente lamenta pelos menos esclarecidos, né? Pela população mais carente, que tem um pouquinho mais de dificuldade, que fica vendo televisão que só fala de morte. Então, eu não entrei nessa neura, né? Graças a Deus. Eu jogo toda segunda-feira a gente joga futebol. Ninguém morreu. Aí eu acordo cedo, vou ali, vou numa outra, vou aqui na empresa, vou ver um negócio, vou no mato. Os que estão trabalhando, fazendo também ninguém pegou. Aí veio os namorados da minha filha aqui, aí veio a dona Hilda que presta serviço, trabalha a Rose aqui, ninguém pegou. Então, se fica em casa e quebra 700 mil empresas aí que já fecharam, mais 1.000 e pouco não sei o quê, e aí? Entendeu? A gente não sabe os interesses que algumas pessoas têm. Desculpa, tá, Guilherme? Capaz, não, é um papo, pode falar. Falando um pouquinho demais, a gente fica um pouquinho chateado aí principalmente com os nossos governantes, cara. Eu fico muito triste, porque eu pago imposto, né? Eu posso falar. Eu pago bastante, viu? Não pago pouco, não. Então, a gente fica triste com essa classe política que só decepciona a gente, né? Então, e o Bolsonaro cortando a mamata deles ainda, agora que eles ficam mais bravos ainda. Então,
não estou aqui. Eu acho que a gente tem que defender as pessoas do bem, né? Independente de ser esse lado ou aquele lado, esquerda, direita. Eu acho que o Brasil, acima de tudo, né? Que a gente é brasileiro, gosta do país. Às vezes tem gente que viaja, sai. O Japão, para mim, foi uma aula de educação, né? Então, aprendi muitas coisas, né? E a gente, às vezes, fica com vergonha das coisas que nós fazemos. Na própria pandemia mesmo, era para comprar um álcool gel, o cara enchia o carrinho, né? Aí dando tapa um no outro. Quer dizer, no Japão tem um terremoto lá, você pega e compra uma água, sai, vai embora, deixa o outro, né? Então, aqui você fica. Aí não vou ficar o dia inteiro falando disso. Gilson, tu deve desconfiar, mas quando eu divulguei a live ali, a maioria das perguntas que chegaram foi referente à tua passagem aqui pelo Grêmio, obviamente. Mas o que muita gente não lembra, devido à tua idolatria aqui no Grêmio, é que antes tu teve uma passagem pelo Inter, uns 2, 3 anos antes. Eu queria saber como é que foi jogar no Inter e se tu passava na tua cabeça que tu ia jogar no Grêmio depois e que tudo aquilo ia acontecer no Grêmio depois. Olha, Guilherme, essa história é assim. A gente precisa entender o contexto. Eu também tenho muito respeito internacional, porque me abriu as portas num momento difícil da minha vida. Eu vinha de 2 lesões na tíbia no Cruzeiro. Eu tinha quebrado a perna lá, Cruzeiro e Colo-Colo no Japão, uma decisão da Recopa. Nós perdemos nos pênaltis para o Colo-Colo e depois, 6 meses depois, no quarto jogo, numa semifinal da Supercopa contra o River Plate lá na Argentina, no Monumental de Nunes. Então, ninguém queria. E eu tinha me oferecido já ao Grêmio em 93, eu tinha me oferecido a outros clubes, até o São Paulo, era o Tele Santana, mas aí o Tele falou que o jogador com passe na mão, ele não queria, porque eu fiquei livre, né? Eu comprei meu passe do Cruzeiro. E daí eu estava indo fazer um teste no Corinthians. Você vê o que é o mundo da bola, né? Eu estava indo fazer um teste no Corinthians, que era o Mário Sérgio. Eu falei, não, eu quero disso aqui. Você topa fazer um teste para mostrar que você está bem, 2 lesões, está com a perna, a fratura consolidou, enfim. Eu falei, não, vamos. Daí tocou o telefone, naquele tempo a gente não tinha celular, né? Então tocou o telefone lá em casa e tal. Eu sou muito religioso, eu sempre falava, se Deus quiser vai vir, eu orava. Eu até me ajoelhei, né? E daqui a pouco tocou o telefone e o seu Enio me indicou para o Falcão. Aí, venha para o Inter e tal. Fui para o Inter. E eu joguei bem no Inter, né? Só que o Inter vivia problemas financeiros, Asmu, Záquia, era um momento difícil do Inter. Então, até acho que depois tive dificuldade para receber. Eu também nem lembro mais, né? Aqui posso estar falando alguma coisa que eu não lembro, né? Então, essa é mais ou menos a história. E eu joguei bem. Então, e gozado que eu saí do Cruzeiro com o seu Carlos Alberto Silva, que hoje é falecido, né? Que eu também tenho um carinho muito grande por ele, igual o seu Enio Andrade, Filipão. E aí o seu Carlos vai falar, pô, vocês vão liberar o Adilson aí, só o empréstimo dele, como é que não vão arrumar um zagueiro? Aí eu falei, seu Carlos, deixa eu ir embora. Eu preciso, me sacanearam aqui e tal, eu quero ir embora. E eu saí chorando, da toca, que quando você quebra a perna 2 vezes, você fica meio isolado, meio largado. Eu fui parar no NPS. E eu jogava no Cruzeiro bem, eu tinha ido para a seleção brasileira, eu e o Paulão e o Charles, e você vê, fiquei encostado. Então, ia lá no NPS, eles faziam lá rapidinho, olhava lá e liberava para me receber meu salário. E daí eu fiz um acordo com o Cruzeiro, falei, no dia 30 de junho eu vou estar recuperado, estipulei meu passe, eu vendi uma fazenda que eu tinha lá em Sete Lagoas, Paraupeba, ali para frente um pouquinho, e comprei meu passe. E daí que eu comecei a emprestar, né? E você vê, eu me ofereci o São Paulo não quis, daí eu estava no Júbilo, o São Paulo me quis. Aí eu me ofereci ao Corinthians, ia fazer um teste, 2000 vim para o Corinthians, né? O Grêmio eu também me ofereci, só que tinha o Aguinaldo. Jogava Aguinaldo e Paulão, né? E eu tinha ligado pro Charles, pro próprio Paulão, mas daí não deu, enfim. E daí deu certo de ir em 95, mas eu tive uma boa passagem lá, sim. E no Grêmio 95, 96 ali, tu ganha tudo. Tu ganha Libertadores, ganha Brasileiro, ganha Recopa.
Como é que é para ti olhar para trás e ver o carinho do torcedor, ver que tu tá na história do Grêmio como um dos maiores zagueiros, até o Capitão América, que é o teu apelido aqui. Como é que é para ti lembrar desses momentos do Grêmio e como é que foi jogar no Grêmio naquela época? Para mim é motivo de satisfação, orgulho, eu compartilho com todos os meus companheiros, eu agradeço todos os meus companheiros de profissão, eles foram muito importantes no processo, eu acho que aquela geração marcou muito a geração do torcedor gremista, né? Os anos 90 foram maravilhosos, o clube chegava, disputava, incomodava, brigava, ganhava, perdia títulos importantes. Eu me recordo aqui um título que a gente perdeu para o Corinthians, o torcedor do Grêmio cantou, nos aplaudiu. Então a gente retribuiu depois ali na frente com a conquista da Libertadores. Então, assim, eu às vezes, né? Então, gostaria de agradecer ao Dr. Fábio Koff, que hoje está no céu, né? O Cacalo, o Filipão, o Paixão, o seu Verade, que também faleceu. Então, todo aquele grupo, né? Assim, toda aquela gestão junto com o torcedor, a gente também virou torcedor. A gente virou. Ele tem muito carinho pelo gremista, né? Ele acha que, pô, o capitão. Eu vou lá, eu fui na final lá contra o Atlético Mineiro, eu fui na final lá contra o Lanús, eu vou, né? Eu tô sem trabalhar, como eu vou aqui no Atlético, eu gosto também. Então, Cruzeiro, são clubes que você aprende a gostar e aprende a torcer e tem uma identificação. Então, o torcedor, para mim, também, eu também quero abraçar um gremista quando encontro, né? Ontem mesmo, né? Segunda-feira, né? Que a gente joga, até meu joelho estava inchado. Eu dei a camisa para um menino gremista lá, o cara ficou louco, entendeu? Eles são apaixonados. Então, o cara não acredita, disse, tá aqui um presente. Você falou que era torcer pro Grêmio, não sei o que e tal. Olha, tem uma camiseta do Grêmio, eu vou te presentear. Então, eu também sinto esse carinho deles e a gente quer compartilhar, só isso. Quando essa pandemia passar, então eu quero que tu venha para Porto Alegre pra gente comer um churrasco junto e se conhecer, então. Pra gente conhecer pessoalmente. Não, vamos, eu adoro Porto Alegre. Eu tenho uma filha que nasceu aí no Moinhos de Ventos, né? A Carol nasceu aí em agosto, e a gremistinha também, Carolina. Então, adoro Porto Alegre também. E a origem do apelido Capitão América é só pela questão de. Só não, porque é o capitão do time da Libertadores, mas como é que vem esse apelido? Guilherme, foi o Jorge Estrada, o jornalista, que ele era um setorista. Eram outros tempos, né? O setorista, o Benfiquinha, o Sérgio Boazo, o Farid, o pessoal ali, tem tanta gente que eu vou acabar esquecendo o nome, né? E a convivência era muito tranquila. Eles entravam no vestiário, entravam na banheira, no chuveiro. Era outro mundo, né? Então, assim, a gente tinha uma convivência melhor, né? Não tinha assessor de imprensa, exclusividade coletiva. Então, a gente era amigo. E aí, o Capitão América, e ficou. Então, foi ele que colocou e pegou. Tu acha que tem diferença? Tu falou agora da questão daquela época, os jornalistas, os jogadores, era tudo mais próximo, todo mundo daqui a pouco mais amigo, e hoje tem esse distanciamento, essa assessoria de imprensa, tu tem medo de falar alguma coisa e o que vai pegar. Tu acha que isso atrapalha para o futebol, para criar figuras mais autênticas? A gente ainda tem, mas pessoas que nem tu, que nem tinha o Renato nos anos 80, a galera que falava, que brincava, tu acha que isso faz falta no futebol e tem a ver com isso? Eu acho que é outro mundo, né? A gente tem que entender. Por exemplo, o Grêmio, na ocasião, ganhava 10 milhões da transmissão. Hoje o Grêmio arrecada 700, 600, 500, eu não sei, estou aqui chutando, tá? Então a Renner pagava X, hoje o Banrisul paga X, Y, Z. É outro mundo, né? A gente também precisa se adequar a esse mundo, uma nova realidade. Hoje tem programa das 6 da manhã à meia-noite. Eu cheguei num programa aí 2 horas da manhã. Eu durmo cedo. Eu fui 2 horas, 1 e pouco da manhã. Eu estava aí dando entrevista um dia. Então, assim, tem muita coisa. Claro que eu prefiro que as pessoas sejam verdadeiras. Eu até faço, né, nessa época de pandemia, o jornalista faz um juramento para falar a verdade? Faz? Faz. O que às vezes a gente vê é algumas mentiras de alguns, né? Tem gente que não está usando juramento. Não deveria, né? Então, assim, a gente tem que falar a verdade.
Ah, disso não pode. Que não pode? Eu não tenho o direito de falar? Eu tenho. Eu sou uma pessoa, eu pago meus impostos, né? Eu sou um cidadão brasileiro, agora eu não posso falar. Eu não gosto do PT. O que tem eu falar que eu não gosto do PT? Eu não gosto da esquerda, que eu acho que não é uma linha com aquilo que eu penso. Pronto, o que tem? Se você gosta, é problema seu. Vou defender agora, vou ficar brigando. Agora eu vou ter que te mostrar o porquê que eu não gosto. Agora, não pode falar. Agora, viu, nós pagamos impostos. Cara. A gente precisa falar, precisa se manifestar. Não estou influenciando o torcedor do Corinthians, do Grêmio, do Cruzeiro, do Atlético, o cara que gosta de mim, mas eu tenho que ter a minha opinião. E eu Claro. pronto, eu não vejo maldade. Não. Por exemplo, o Grêmio, quando começou a jogar lá com o Roger, meus amigos ligavam e falavam, ih, o Grêmio tá muito faceiro. Tá muito toque, tá muito. Não é o Grêmio. Eu falei, gente, calma. Tá gostoso, tá bonito, tá jogando bem. O Renato pegou, tirou ali, botou o Ramiro aqui, tirou aqui, botou aqui, sabe? Deu a continuidade. Começou a ir jogando bem. Faz 3, 4 anos que o Grêmio joga bola. Joga um futebol gostoso de se ver. Bonito. Né? Vai ter as suas quedas, alguns vão cansar. Processo normal. Né? Como o Flamengo jogou. Então, assim, eu falava, viu, é gostoso de ver aquilo. Agora, não, tem que ser pancada, tem que ser firme, tem que ser gauchão. Não, calma. Tem que jogar só no barro. Tem que jogar em campo bom. Então, não tem problema eu falar, admitir para a linha que eu sigo, pô, nós perdemos para o Ajax. É uma linha que eu sigo. É o Ajax, é o Barcelona, é a Holanda, é a Espanha. Eu gosto dos times do Guardiola, né? Eu gosto da transição do Klopp, eu gosto do Palmeiras, da academia, dos anos antigos, eu gosto do São Paulo, do Cilinho. Eu prefiro os times do Cilinho do que os times do Tele. Né? Eu gosto do time do Flamengo, do Zico, que era mais gostoso de se ver. O Cruzeiro, que jogava bola. Então, é um direito que eu tenho de gostar. Claro. Então, não veja assim. Não é maldade. Você tem que ser verdadeiro e falar para o torcedor. Às vezes o torcedor não vai gostar. Mas é a minha opinião. Tem que respeitar. Adilson, aquele time do Grêmio ali, ele tinha nomes como tinha o Arilson, tinha Paulo Nunes, tinha Jardel, tinha tu, uma galera que parecia ser bem descontraída, bem divertida. Queria saber se tem alguma história daquela época de bastidor, que já tenha caducado, que não vai prejudicar ninguém, que possa contar pra gente. Então, assim, a formação do time, deixa eu tentando lembrar aqui algumas coisas. A formação do time, ela chegou muita gente, né? Desde lá de trás da linha de 4, você olha, o Darley é da casa e menino. O Arce tinha lá seus 20 e poucos. Eu e o Rivarola, dois experientes, né? Eu tinha 28 anos. O Rivarola também um jogador experiente. E o Roger, menino. Aí o Dinho também experiente e o Goiano também. Aí Arilson e Miguel da casa, mais jovem. Paulo Nuno jovem e Jardel jovem. Então, tinha lá os jovens e tinha os caras mais sérios. Né? Então, acho que deu casamento, tem muita coisa de brincadeira nossa, que é reservado, a gente procura resguardar, era um grupo muito bom, que se respeitava, que se cobrava no momento certo. É que a gente também, eu vou te falar, viu, Guilherme, a gente jogava demais, cara, era 90 e poucos jogos no ano, então, assim, não sei como é que não corria, viu, cara, eu acho que o Paixão, não sei o que o Paixão colocava assim, o trabalho em si do Paixão sempre foram muito bons, né, e vencedores, mas olha, muitos jogos, então a gente, claro, convivia, concentrava, viajava muito, então foi muito legal, mas tem as do Jardel aí que teve uma, teve uma vez que eu como capitão, né, Adilson, vai lá falar com o Dr. Fábio e o Cacalo pediu o bicho. Daí eu fui lá, né, ó, o pessoal tá cobrando bicho, presidente. Ó, hoje não dá, a renda deu déficit. Tudo bem. Peguei e voltei, né? Falei, ó, pessoal, infelizmente a renda deu déficit. O Jardel falou, vamos rachar.
Vamos rachar. Você tá no débito, Jardel. Tem bastante. Meu amigo Jardel, um abraço para ele. Aquele time era treinado pelo Filipão, que depois ele treina a seleção brasileira e ganha uma Copa do Mundo. Naquele tempo ali, naquela época ali, vocês já viam que o Filipão era um cara diferenciado e que ia chegar na seleção brasileira? O que ele tinha de diferente no trabalho dele para ter ido tão longe como ele foi? O Felipe, assim, multicampeão, né? O Felipe tem aí mais de 30 e poucos títulos, né? Mais de 36, 37 títulos, chegou a várias decisões. Já o histórico dele desde do início ali, ele chegando desde com o Criciúma, né, com o Grêmio, né, já em 94 já chegou. Então, você via nele, primeiro, ele é um ser humano formidável, fantástico, uma pessoa do bem, uma pessoa honesta e que fala a verdade. E todo atleta gosta de ouvir a verdade. Quando você está comandando, eu como treinador hoje, e a gente como atleta, a gente quer ouvir a verdade. E você vê que são épocas diferentes, né? Eu jogava para o Filipão. Eu jogava para o seu Enio, para o seu Carlos Alberto Silva, para o Nelsinho, para o Oswaldo Oliveira, para o Vadão, né? A gente jogava para o treinador. Hoje os caras não jogam mais. Assim, é outra época. Então nós tínhamos um grupo que comprava também. Então, assim, entra outro tempo, outra época, índole, família, caráter. Então, essas coisas também são incutidas pelo próprio treinador. E o Felipe fazia isso muito bem. Então, gestão, comando, treinamento, disciplina, seriedade, amizade, a hora de abraçar, a hora de puxar a orelha, né? O conhecimento, a parte psicológica, aqueles jogos contra o Palmeiras, meu amigo, aquele eu lembro até hoje, entendeu? Ali virava uma Copa do Mundo. Então, as matérias, os caras de São Paulo nos davam uma injeção que não precisava nem bicho. Então, assim, o Filipão, com aquele jeito dele, incendiava. Então, você respira aquilo. Então, ele já tinha muito mérito. Não que o Felipe vai chegar lá e vai ser campeão do mundo. Não é isso. A gente está focado ali, né? A gente sabe, nós vamos chegar. Nós vamos chegar porque o time é bom, porque o time era bom. Né? Demonstrou isso, né? Se olhar aí ao longo dos anos, demonstrou que é bom. E você ganhar do Palmeiras. Olha o Palmeiras, o time que era. Era a seleção brasileira. Então, assim, a gente incomodava e ficou marcado, não só por vocês, ficou marcado no Brasil. Isso é gostoso, pô. A seleção da Holanda e o treinador Van Gaal elogiou o time do Grêmio em 95, né? Então, assim, você fica contente por isso. Então, o Felipe tem muito mérito eu acho que ser treinador envolve uma série de fatores. E ele tinha muitas coisas importantes para um treinador, né? Então, eu fiquei muito feliz. Depois trabalhei com ele no Júbilo, né? A gente também, as esposas lá caminhavam, Márcia com a dona Olga, enfim, a gente tem uma relação assim de amizade, de respeito. Eu considero o Felipe como um segundo pai, né? O seu Leôncio na minha vida e o Felipe dentro do esporte. Eu acho que o Felipe é um cara que eu tenho assim, um carinho, ele, o seu Enio, o Nelsinho, o Levir, que me ajudou. Então, são pessoas que eu gosto muito. Tu falou da questão dos clássicos, né? Como, por exemplo, o Grêmio e Palmeiras. E como é que eram os grenais naquela época para ti? Já tinha disputado diversos clássicos, disputado os clássicos em Minas e em outros estados, e tu chega para disputar Grenal, que tinha um time que tinha muito jogador que crescia em Grenal naquele time do Grêmio. O Derlei talvez seja o maior exemplo de um cara que em Grenal superava. Como é que era para ti entrar em campo no Grenal? Era gostoso, porque a gente sabe da tradição, da rivalidade, do que representa. Eu joguei aqui o Atletiba, o Cruzeiro Atlético, São Paulo Corinthians, enfim, você sabe, né? É gostoso e tem a rivalidade. Mas nosso time era mais forte, né? Então, a gente até ganhamos com o Banguzinho, né? A gente falava que o segundo time era o Banguzinho. Nossa, ganhou, acho que um ano, não sei se foi Juventude ou o Inter, também não lembro, né? Que era jogo demais aí, então. Mas eram bons. Eu costumo assim, eu acho que o Sul, quando a gente jogou, não era tão jogado.
era mais pegado, peleado, né, que vocês falam, né? Era mais disputado, mais acirrado do que jogado, né? Eu joguei mais em Minas, era mais jogado do que nos outros, né? Minas é uma escola mais de jogar e deixar jogar. E ali, por exemplo, aquela época não. Hoje, a gente teve, por causa da pandemia, quando parou o futebol ali, muitos jogos sendo retransmitidos na televisão. E uma nova geração de torcedores gremistas, que só te conhecia pelo nome, pelo apelido Capitão América, pôde te ver jogar. Como é que foi para ti ser daqui a pouco apresentado ou reapresentado por uma nova geração de torcedores, seja do Grêmio, seja do Corinthians, seja do Cruzeiro, de todos os times que passou? Eu até fiz uma live esses dias com um menino que tinha 2 anos. E ele falou que... Ele falou, ó, disse, eu tinha 2 anos e aquele grupo, meu pai falava tanto que eu tô revendo e vocês tinham alma, né? Então, assim, ele relatando isso, né? Cara, que a gente tem que ponderar algumas coisas, que é outro jogo, é outro futebol, é outra realidade, num espaço menor, a intensidade, enfim, uma série de coisas que a gente tem que entender também. Mas, assim, é gostoso porque eu mesmo, eu vi aquele jogo Grêmio e Estudiantes lá, das pauladas lá, eu vi o Mazzaropi defendendo o pênalti lá contra o América, eu falei, né? E eu gosto do Mazzaropi, trabalhei com o Mazzaropi lá no Japão também. Então, assim, você acaba torcendo de novo, né? Então, eu fiz lives, né? Eu fiz lives do Grêmio e Ajax, fiz Grêmio, a Batalha dos Aflitos eu fiz também com o Lipatim, eu fiz lá com o Boiadeiro, alguns jogos do Cruzeiro, Charles, enfim. É gostoso você reviver, né? Então, foi muito legal relembrar, né, algumas coisas, a decisão lá contra o Nacional também. Então, é muito legal, é gostoso que o torcedor também teve o privilégio aí de ver aquela geração, os mais novos, né? Dilson, tu falou antes ali, quando a gente estava falando do Filipão, de algumas questões, por exemplo, de treinadores e times que tu admira, por exemplo, aí o Klopp, todos os caras que tu citou, tanto de hoje quanto do passado. Tu falou ali do Filipão também, da questão do time correr junto. Eu acredito que tu leva todas essas referências que tu tem pro teu trabalho de treinador. O que tu daqui a pouco tu sentiu que tu não conseguiu colocar em prática nos teus trabalhos por ter mudado o futebol da tua época pro dia de hoje, seja dessa questão do time pegar junto, seja por questão tática, o que tu sente que tu não consegue colocar do que tu pensa e que tu acha que é certo no futebol? São tantas coisas, Guilherme, assim, se eu for te relatar, nós temos que fazer mais 1 hora aí de live. Você vai melhorando, você vai aprendendo, o tempo vai te amadurecendo, você vai ganhando experiência. Eu sou um outro treinador de quando eu comecei no Mojimirim, né? De quando eu disputei a final de 2009 com Estudiantes e Cruzeiro, ou quando estava recentemente no Cruzeiro, um exemplo, né? Eu sou um profissional mais preparado, mais qualificado, com um nível maior de estudo, dando mais valor para a parte da gestão, gerenciando melhor, tendo os devidos cuidados com algumas coisas que eu não tinha, né? Então, assim, é que você... É uma série de dificuldades que, às vezes, o treinador encontra, né? Vou dar um exemplo, né? O Tite, que eu admiro, né? Que é um grande treinador, está na seleção. Se o Andrés não tivesse o culhão, fosse firme e aguentasse a invasão da Gaviões, não é culpa do treinador. Quando perderam para o Tolima, parte da imprensa, o Tite caiu com o Atlético Mineiro, o Tite foi mal no Palmeiras, o Tite foi mal não sei aonde. Não, o Tite fez um grande trabalho no Grêmio, fez um grande trabalho no São Caetano, fez um grande trabalho no Inter, né? Calma, ele vai fazer um trabalho, fez um ótimo trabalho no Corinthians. Então, assim, o Filipão, se o Koff não segura ele em 87, não era esse Filipão aí. O Tele Santana, a primeira passagem dele no São Paulo, ele ficou 3 meses. Ele teve um desentendimento com o Paraná, que era um ponto esquerda. Ficou 3 meses. Na segunda passagem, ele estava 5 jogos e ele tinha perdido um jogo para o Palmeiras. Se os dirigentes não segurassem
o Tele Santana, não teria virado o Tele que hoje o São Paulino idolatra. Então, assim, é o que o Guardiola esses dias falou. Ganhou lá ele ganhou de 1-0, não sei de quem que ele ganhou, do Zidane, né? Se a bola não tivesse desviado, vocês estariam falando de outro jeito. Então, assim, a gente tem que ter cuidado quando a gente analisa. Por exemplo, você tirar um time do rebaixamento com um elenco limitado, às vezes é um grande trabalho. Um vai ganhar. Quem ganha o brasileiro? Ganhou o Tele Santana, ganhou o Filipão, ganhou o Tite, ganhou o Muricy, ganhou o Vanderlei Luxemburgo. Aí os outros são tudo ruim. Por exemplo, o Marcelo Oliveira ganhou 2 brasileiros com o Cruzeiro e foi 3, 4 vezes finalista da Copa do Brasil. Ganhou, acho que, com o Palmeiras e perdeu com o Curitiba e perdeu com o Cruzeiro, tá? Daqui a pouco os caras falam que ele é ruim. Então, Mesmo assim, tendo apresentado todos os resultados que ele apresentou, né? O Odair estava aí recentemente. O Odair estava com 3 volantes e metia o pau. O Cudê com 4. Ninguém falou nada. Quase que jogou com 6 volantes esse dia aí. Né? Então, assim, parece que o que vem de fora descobriu o Brasil, a roda, a bola. Né? E não é assim. O Jorge Jesus fez um grande trabalho, é um grande profissional, tem 200 anos. O Jorge Jesus conhece brasileiro desde o tempo que ele era treinador daquele time pequenininho lá de Portugal. Os Estoril, tudo aquele time pequenininho. Ele vinha pegar jogador no Brasil, ele já conhece. Ele tem 65 anos. O Gesualdo tem 70 e poucos anos, um ótimo profissional, que com 20 dias já queria mandar ele embora. Então, assim, o Guilherme, eu vou falar um negócio para você. Vocês podem, às vezes, até ficar um pouquinho bravo comigo. É muito raso, é muito baixo e o nível está muito pequenininho para discutir e entender futebol. Tá? Então, aí você vai para Portugal, tá lá, estão discutindo, vem aqui para lá. Você vai na Inglaterra, tá lá o Thierry Henry, o Carga, o Deville falando. Aqui fofoca é o que vende. Né? O cara, uma baixaria que vende. Você acha que eu vejo novela? Você acha que eu perco tempo vendo novela, cara, na minha vida? Eu não perco esse tempo, cara. E tem muita gente vendo. Claro. Entendeu? É a mesma coisa do esporte. Ficam ouvindo besteira, em vez de pegar com lucidez, examinar um jogo, destrincar o que foi a ideia, quais os conceitos, o que foi aplicado, por que não foi aplicado. Sabe, discutir o jogo, aí o cara acerta uma bola lá no ângulo. Não, treinador, não é assim, cara. O Bielsa, eu gosto do Bielsa, aí não ganha, e aí? Agora, não é porque não ganha, viu? O Sendo que ele Simeone... é referência, né? Ele ensinou muita gente. O Van Gaal fala que viu não sei quantos jogos dele antes de tentar aplicar o que o Bielsa fazia. É um exemplo. O Bielsa não ganha. Aí vai falar, não ganha nada, viu? Eu respeito o Muricy. Eu falei para você, eu gosto dos times do Cilinho. O tricampeonato do São Paulo eu não vejo. Eu vejo o time do Cilinho. É um gosto que eu tenho. Tem que ser respeitado. Cada um tem um gosto. Né? Então, assim, porque ganhou. Tá, mas e aí? Né? Como é que ganhou? Por que ganhou? Ele tem que, sabe? Então, tá muito raso. Tem coisa que muda de canal, vai para outra emissora, não escuta, baixa o volume, não perde tempo. Coronavírus matou. Morre todo dia. Morre 65 mil só no trânsito. Só de infarto é 33 mil. Morreu de coronavírus. É brincadeira. Adilson, tu estava falando antes ali, né, nessa resposta que tu deu agora, da questão de que muitas vezes tu assumir um time e fazer com que ele escape do rebaixamento já é um grande trabalho. E tu no Grêmio, em 2003, tu escapou, tu assumiu o Grêmio na zona do rebaixamento e tirou o Grêmio. Eu queria saber como é que foi assumir aquele time, porque eu imagino que tu pegou uma estrutura, seja emocional, seja de elenco, seja financeira, muito diferente da que tu jogou nos anos 90. Como é que foi assumir aquele time? Como é que foi aquele ano? E por que tu acha que não conseguiu sequência no ano seguinte? Olha, Guilherme, a história é a seguinte. Eu tinha 36 anos, era o terceiro trabalho meu na Série A.
eu fui como Capitão América ainda, e o clube vivia momentos difíceis, financeiros, Dr. Flávio Obino, presidente, Dr. Saul e Evandro ali na parte da direção, né, que me auxiliavam, e nós tínhamos muitas dificuldades, e conseguimos no último jogo. Então, assim, aí entra um peso, você tem uma passagem bonita como atleta, você não quer manchar isso, né? Então, eu perdi algumas noites de sono, mas eu cresci profissionalmente ali. E eu acho que foi feito um grande trabalho. Tá? Com certeza. O time melhorou, começamos a jogar bem, começou a encorpar, enfim. Aí, para o ano seguinte, eu fiquei para... Você vê que vai acontecer uma tragédia. Não tem dinheiro, deve 600 mil, não posso contratar, só pode contratar jogador assim. Tanto que o Gilberto não ficou porque era 80, 90, 100 mil, não lembro. Falei, presidente, o Gilberto foi o melhor jogador meu, segura o Gilberto. Não, mas não dá. Aí veio o Joãozinho, Pedrinho, Zequinha, o que vai acontecer? Quando você forma? O Cruzeiro agora, só menino. Você vai resolver o problema com o menino? Não vai. Se deixar só menino, não sobe. Não sobe. A piazada tem que jogar no júnior. Entendeu? Devagar com o Andor. Então, tivemos dificuldades, a gente foi falando, explicando, mas não tinha dinheiro. Só que o torcedor, às vezes, não vai entender isso. Ele quer o time competitivo. Só que ele precisa... O Flamengo, a gestão do Edmundo, está aí o sucesso hoje. O Flamengo ganhou 2009 porque 2 times de São Paulo ficavam brigando, um entregou para o outro e deram o título para o Flamengo. Né? Sim. Você lembra disso? Então, caiu no colo do Flamengo. Eu estava no Cruzeiro, era para a gente ganhar o título. Eu estava no Cruzeiro. Então, a gente jogou fora... nós fizemos 22 pontos no primeiro turno e 41 no segundo. Se a gente ganha alguns jogos ali no primeiro turno, nós vamos ser campeão brasileiro também. Só que eu tive que poupar. E aí, olha a administração que os caras fizeram. Hoje é o que o Flamengo está colhendo. Então, às vezes, você tem que dar uma recuada. Olha o Grêmio hoje. Se você olhar lá em 2004, você estava assustado. Hoje, a administração do Romildo, bonita, né? Tá aí chegando. Olha o que era o River Plate há 6 anos atrás. Estava no fundo do poço. 5 anos, está 4 anos chegando em Libertadores. E era para ganhar do Flamengo, ou não? O Flamengo achou 2 gols. Achou 2 gols. O River Plate foi muito melhor que o Flamengo. Então, são gestão. Ó, o Sandro Goiano te mandou um abraço, disse que aprendeu muito contigo. Mas disse que tu não gostava muito dele como jogador, eu não sei se... Não, o Sandro um abraço pro Sandro, né? Prazer, obrigado aí por se manifestar. O Sandro foi lá desde do Paysandu, né? O Sandro tem uma característica, um jogador que jogava no meio, não é? Às vezes o atleta ele precisa entender. Hoje o Sandro vai entender. O Sandro é um atleta inteligente, que tem um bom passe, que tinha uma boa virada, que tinha um bom chute, tinha um bom comando, uma boa liderança. Só que às vezes você quer trabalhar com 3 para um jogador chegar, e às vezes não é a função. Eu já cometi esses erros, né? De manter um sistema para um grupo que não é adequado. Né? Eu gosto muito do 4-3-3. Né? Às vezes você não precisa trabalhar se você não tem o jogador para fazer isso. Né? E às vezes você encontra o Sandro, por exemplo, né? A torcida gosta, mas aí não dá para trabalhar com 2, não vai ter a mesma dinâmica que eu penso. Nada contra o atleta. É entender também o que eu penso, né? Para o jogo. Mas é um bom menino, eu gosto dele, não tem nada contra, não. Tu teve a oportunidade, acredito que o prazer de ter treinado times que tu foi ídolo. Seja o Grêmio, seja o Cruzeiro, o Atlético, tu passou por times que tu é ídolo. Corinthians também. Júbilo, Ata. Eu queria saber se é diferente para um treinador, por exemplo, tu falou assim da questão de outros treinadores que fica 2, 3 jogos, já começa aquela pressão. Quando tu é ídolo do time, tem uma paciência maior da torcida? Como é que é o ambiente que chega para um cara que é ídolo?
Eu acho que tudo hoje é o resultado, né? Tudo depende. Eu acho que quem comanda tem que ter esse discernimento de segurar e não ficar ouvindo o externo. O que está acontecendo internamente, o que está acontecendo nos jogos, o porquê que não está acontecendo. Né? Às vezes os resultados não vêm, ou a bola não entrou, ou foi uma infelicidade, ou teve uma expulsão, ou foi uma arbitragem, ou é um erro. Você precisa entender o contexto para fazer uma avaliação. Né? Entender o cenário, não só julgar. Então, eu acho que é quem lidera, quem comanda, por isso que eu sempre falo, todos os clubes deveriam ter um profissional como o Paulo Autori do lado. Né? Um dia com o Felipe Pará, o Muricy, o Vanderlei, né? Tá lá o seu Antônio Lopes hoje. Esse elo de ligação, direção-treinador, é muito importante. Né? Para o dirigente ter, opa, calma, né? Fazer o que o Andrés fez. Tem que ter essa calma. Né? Semelhante ao que com o Espinosa aqui do Renato também, né? Sim, pronto. O Renato, o escudo dele, as costas dele é bem larga. Ele tem né? É muito grande, né? Então, é outra história. Então, assim, o profissional ele precisa de uma pessoa que dê esse suporte, passe essa tranquilidade, né? Mostre para as pessoas o que está acontecendo. Você vê, o Thiago fez um grande trabalho aqui e já estavam querendo matar ele lá no Corinthians. É um mau profissional? Acabou de ser campeão da Copa Sul-Americana, ganhou a Copa do Brasil em cima do Inter, né? Foi terceiro, quarto, quinto no Brasileiro, que o Atlético não chegava a um bom tempo. Quer dizer, então, sabe, já virou. Não é assim. E eu queria te perguntar assim, tu tem vontade, por exemplo, a gente sabe, tu passou por um Grêmio desestruturado. Agora, tua última passagem pelo Cruzeiro, um Cruzeiro também desestruturado. Tu tem vontade de voltar para esses times no momento... O Grêmio hoje está estruturado, mas no momento que esses times estiverem estruturados e com tempo para tu aplicar os conceitos, com aquela paciência que não existe, tu tem vontade de voltar para esses times no momento posterior? Tem vontade de voltar para cá, de voltar para o Cruzeiro? Um dia nós vamos voltar. Eu tenho 52 anos ainda. Então, tenho mais 13 anos ainda, eu acho que dá para a gente contribuir. E um dia a gente volta. E vai ser a mesma pressão. Resultados, cobrança, independente de ter história ou não, tem que trabalhar. Às vezes é o momento correto de ir com as pessoas corretas, com um grupo correto, né? Um monte de coisas que às vezes dá liga, né? Então a gente entender, ver o cenário, opa, é aqui e vai dar a virada da chave e acontece, né? Eu lembro o Abel e bateu na trave, bate na trave, perde o Santo André, perde o Flamengo, perde o aí foi campeão do mundo, né? E aí dois brasileiros ali, às vezes faz parte. Então, vamos ter paciência um pouco, daqui a pouco ela bate e entra. Adilson, me corrija se eu estiver errado, mas muitas vezes, de uns tempos para cá, tá? Não foi sempre, passa a impressão da imprensa, não é que tu fale isso, ou que eu esteja falando isso, mas passa a impressão que tu é um treinador, quase um bombeiro. Assim, quando o time tá mal, vamos chamar o Adilson que ele vai nos ajudar a sair. Ele vai aplicar o trabalho rápido, nós vamos escapar. Esse estigma existe e atrapalha, ajuda? Como é que tu vê isso? Não. Eu acho que não tem. Por exemplo, esses dias uma matéria errada, a Dilson caiu 7 vezes. Eu fiz 2 jogos com o Atlético Goianiense, eu caí? Você acha justo? Fiz 3 com o Cruzeiro, você acha justo? Eu fiz 7 lá que o Vasco estava caindo, você acha justo? Claro que não. Então, O time já estava caindo antes. Não, então assim, esse o comentário que as pessoas têm que ter os devidos cuidados. As pessoas, para julgar, precisam entender o processo.
Agora, não é. Criam-se rótulos que o Sampaoli é isso, o Bielsa é isso, o Simeone é isso, o Filipão. Não. Tem que ir lá enxergar e ver o que a pessoa está fazendo. Né? Então, é muita historinha, igual na televisão, que você escuta mentira. Sim, sim, por isso que eu lhe perguntei, até me por exemplo, eu não vou para o Flamengo agora. O Flamengo está bem. Qual time que eu vou pegar? Vão ser times que estão brigando. Né? Eu estava no Cruzeiro, a minha intenção era fazer um trabalho de longo prazo, de um time, de uma remontagem, de um time que tocou 90% ano passado, que tem lá 80% de um grupo jovem, que em maio você ia dar uma enxertada com jogadores que aí você conseguiria contratar, aí ia ter um presidente que estava lá, um grupo gestor, que não tinha comando. Daí para você montar uma engrenagem, aí perdeu 2, 3, sobrou para mim. Aí vai o Anderson agora, vai subir, aí vai ficar o ano que vem, e é assim que funciona. Então, às vezes, ficam rotulando. O Celso Roth é retranqueiro. Da onde? Né? Então, assim, às vezes a gente fica triste. Nós mesmos, nós damos risada. Nós, profissionais, damos risada. Porque é tanta bobagem que falam que você tem que dar risada. Claro, por isso que eu prefiro, por isso até que eu te pergunto, porque muitas vezes o pessoal não sabe nem o que tu tá pensando sobre esse assunto e há um estigma daquela pessoa que não honra o juramento que a gente falou antes. Mas você levar, não dá para levar a sério o que fala. Então, você tem que ter calma, acreditar no que você está fazendo, aplicar a tua metodologia, os teus conceitos, teus princípios, teus valores, o que você tem dentro da tua realidade, se consegue você, dentro daquilo que você pensa, eles executarem, né? Tudo é relativo isso. E para o futuro, o que tu tem alguma negociação em andamento? Como é que tá projeções para essa temporada? Tem que analisar assim, né? Agora, em função dos estádios fechados, não tem pressão. Eu não sei se vão criar, porque tem esses fake, né? Que torcida, então pode ser que crie burro, né? Para o treinador, não sei, pode ser. Que às vezes quando querem mandar alguém embora, mas então vai ser um comportamento um pouco diferente do que era. A cobrança do torcedor, a cobrança da imprensa, a cobrança do dia a dia, porque hoje está muito mais tranquilo para trabalhar. Né? Você trabalha, vai para o jogo, parece que se você tem que estar pilhado, porque senão vira um jogo treino, porque é ruim trabalhar assim, é muito ruim. Jogar sem ninguém é esquisito. Eu já joguei, já treinei assim, é horroroso, é muito ruim. Então, até para cobrar. Aí, como que funciona a nossa profissão? Nós estávamos lá no curso, eu terminei há 2 anos, lá, a licença pro lá da CBF, 160 alunos. Não tem vaga para todos. Vai ter que esperar. Tem 20 na A, 20 na B, tem que esperar a turma da C, a D. Não tem emprego para todo mundo. Adilson, a gente já está há quase 50 minutos conversando. Antes da gente encerrar, eu queria fazer um bate-bola rapidinho contigo, pode ser? Claro. Qual o teu ídolo no futebol? Zico. O melhor momento da tua carreira? Eu joguei bem no Cruzeiro. Eu cheguei à seleção brasileira. E o pior momento da tua carreira? Acho que as lesões também, né? No Cruzeiro me prejudicaram. Um título que tu queria ter conquistado e não conseguiu? Contra o Ajax, campeão do mundo. O melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto? Era... A Carolina tá aqui do meu lado. Pelé. Não, eu joguei os 50 anos do Pelé, né? O melhor jogador que o Pelé não tem, né? Boa, Carolina. E ela tá esperta. O futebol te deixou mais bonito? Não.
Um cara que tu queria ter jogado e não conseguiu. Por não ser da mesma época ou por não ter jogado no mesmo time? Ah, eu queria ter jogado com o Zico, com o Cruyff, com o Pelé, com o Di Stéfano, esses caras Puskás, Canhoteiro, seu Pepe, Dirceu Lopes, Joãozinho. Eu gosto muito eu tenho muito respeito por essa geração, sabe? Né? Os Luiz Pereira da vida, o Amaral, o Dario Pereira que eu gostava. Eu gosto muito desses atletas que eu vi jogar e que espelharam a gente, né? Aqui o Zé Roberto, né? O seu Nilson Borges. Então, essa geração que era mais por amor, né? Assim, mas também tinha muito talento, né? Muitos jogadores inteligentes. Você olhar um Pita, um Careca jogando, sabe? Eu gostava demais. Então, assim, eu gostaria de ter nascido antes para jogar com essa turma, viu? E qual foi o cara mais difícil de marcar que tu já enfrentou? Ah, o Ronaldinho, o Romário, o Era Edmundo, complicado dizer. né, o Edmundo. Eu tomei um suador com o Emboá lá no Japão. Hurtado também me deu trabalho. Que característica, né? Às vezes pega um jogador mais leve, os Denner da vida aí. Então, os Edils que são rápidos. Tem o Jardel que era alto, que tinha um bom tempo de bola. Então, mas o jogador, o jogador inteligente, o jogador que, para zagueiro, o cara que sai, que dá um toque na bola, esse jogador é complicado para nós. A gente quer o cara que dê cotovelada, que fique lá parado, e trombe, isso aí que a gente gosta. Então, o Romário, o Ronaldo, esses caras são, né, são mais difíceis, né? Qual foi o melhor treinador que tu teve? O seu Enio Andrade e o Luiz Felipe Scolari. Os dois gaúchos aí. Gauchada só faz treinador bom, hein? E o treinador que mais pegou no teu pé? O que me ajudou, assim, por ser jovem, foi o Nelsinho. Eu gostei muito do Nelsinho também. Ele era exigente. O Levir também no começo, o seu Geraldo, o Carlos Alberto Silva também foi firme comigo. Então, mas eu era um bom profissional, eu era dedicado. Quem foi o jogador mais resenha, mais engraçado, mais extrovertido que tu conheceu na tua carreira? Tem os Vampeta, Paulo Nunes, essa E turma o, aí. e o título mais importante da tua carreira? Eu acho que é a Libertadores, né, com o Grêmio. Adilson, eu gostaria de mais uma vez te agradecer por tu ter topado participar desse papo comigo e eu espero que tenha sido tão legal para ti quanto foi para mim poder ouvir tuas histórias. Eu que agradeço, né? Prazer em conhecê-lo aí, fica à disposição, espero ter contribuído aí com aquilo que você desejava. Se falei Contribui demais, contribui demais. demais, te peço desculpa, mas sempre falando a verdade. Mas é essa autenticidade que eu quero aqui quando eu trago as entrevistas. A ideia é que tu seja o que tu é e seja um papo descontraído. Eu te pergunto, tu responde. Se for para outro caminho, não tem problema. A ideia é uma resenha mesmo. Então tá bom, disponha. Grande Valeu, abraço. abração. Tchau. Tchau, tchau. Galera, quem veio pelo Insta do Adilson, vem lá pro meu Instagram, lá tem outras lives com outros ex-jogadores aqui do Grêmio e do Inter. A gente se encontra na semana que vem com mais um papo daqui. A gente já está agendando-os na semana que vem. E eu aguardo vocês, espero que todo mundo tenha gostado. Peço desculpas se não consegui ler as perguntas de todo mundo, mas foi uma aula que o Adilson Batista deu e a gente chega a aproveitar. Valeu, gente. Tchau, tchau.